meu nome é Camila Torres e eu ajudo profissionais da área ambiental a conquistar o cargo público. E hoje eu vim aqui compartilhar contigo uma das minhas aulas do curso 15 Minutos Ambiental. Essa foi a segunda aula que eu gravei para o curso e nela a gente vai ver os princípios e objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, a relação entre eles e também as principais diferenças entre eles. Ainda no final da aula eu vou te passar um método de revisão só para esse tipo de assunto que vai te permitir criar familiaridade com o conteúdo, facilitando que tu lembre dele na hora da prova. Vamos lá? Mais de 50% das questões sobre a PNMA de provas aplicadas em 2023 e 2024, elas estão relacionadas aos objetivos e princípios da lei. E geralmente a banca pede assim, são princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, exceto. E aí vai lá, coloca um objetivo no meio dos princípios para confundir a gente, né? Ou vice-versa. Então, não tem escapatória. É fundamental que a gente conheça e saiba diferenciar esses princípios e objetivos da lei. Como a gente viu lá na estrutura da PNMA, a lei tem 10 princípios. E esses princípios vão direcionar a lei. E eles são frases bem mais curtinhas, mais genéricas do que os 7 objetivos. São 7 objetivos gerais que estabelecem ações relacionadas a um ou mais princípio. E esses objetivos, eles vão determinar quais são as finalidades da lei. Bem como está escrito lá na Política Nacional de Meio Ambiente, né? Tem o capítulo Objetivos e aí está escrito assim, a PNMA visará, então é bem isso mesmo, é a finalidade, qual é o objetivo da lei, o que se espera alcançar com essa lei. A gente vai ver agora quais são os 10 princípios da Política Nacional de Meio Ambiente, depois a gente vai conhecer os 7 objetivos e diferenciar eles. Se esse é o teu primeiro contato com esses princípios e objetivos, é óbvio que tu ainda não vai conseguir memorizar todos eles nessa aula. Mas independente de ser teu primeiro contato ou não, tenta nos próximos minutos estar mais focado, sabe? Prestar bastante atenção, tentando com o objetivo mesmo de memorizar o máximo de informação que tu conseguir. Depois, com o tempo, tu vai conseguir memorizar tudo isso a partir das revisões, não se preocupa. Então, o primeiro princípio, a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Segundo princípio, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Terceiro princípio, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Quarto princípio, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Quinto princípio, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Sexto princípio, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Sétimo princípio, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Oitavo princípio, recuperação de áreas degradadas. Nono princípio, proteção de áreas ameaçadas de degradação. Décimo princípio, educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. E aqui está a relação com todos esses 10 princípios que a gente acabou de ver. Observa que a maioria deles são frases super genéricas, tipo recuperação de áreas degradadas, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, controle e zoneamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras. São tudo frases simplesinhas, genéricas, sem muito detalhes, com exceção de 3. Então, dos 10 princípios, o primeiro, a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público, a ser necessariamente segurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Ele é mais extenso, ele é mais detalhado do que os demais. O sexto princípio, né, que fala sobre os incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias
orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Ele dá um pouco mais de detalhes também, né? Orienta a destinação ali da pesquisa, da tecnologia. E, por fim, a parte de educação ambiental, que também é bem detalhada, coloca educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Então, coloca até o objetivo da educação ambiental ali. Mas, com exceção desses 3 princípios, todos os outros 7 são frases curtas, simples, sem detalhes. Vamos conhecer agora como que são os 7 objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. O objetivo 1, compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Esse objetivo está relacionado ao termo sustentabilidade, né, que fala exatamente sobre essa compatibilização do desenvolvimento com a preservação, e também ao objetivo principal da lei, que a gente viu lá na aula 1, que é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país desenvolvimento econômico e outras coisas. O segundo objetivo, definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Esse princípio, ele vai estar relacionado, esse objetivo, ele vai estar relacionado a 2 princípios. Aquele primeiro, mais extenso, lá sobre a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, e ao quarto princípio, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. O terceiro objetivo da lei, estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. Então, a lei visa, ela tem o objetivo, a finalidade de estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental. Esse objetivo vai estar relacionado a 2 princípios também, aquele que fala sobre planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, que são atividades que vão usar desse estabelecimento desses padrões, né? E ao princípio acompanhamento do estado da qualidade ambiental. O quarto objetivo, desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Princípios relacionados, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Quinto objetivo, difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Obviamente, né, criação de uma consciência pública, esse objetivo vai estar relacionado àquele princípio sobre a educação ambiental. O sexto objetivo, preservação e restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Esse objetivo vai estar relacionado a 4 princípios diferentes que falam sobre a racionalização dos recursos, a proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas, recuperação de áreas degradadas e proteção de áreas ameaçadas de degradação. E o sétimo objetivo, imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de reparar ou indenizar os danos causados e ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Esse objetivo vai estar relacionado aos princípios de planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, que vão ser, né, as atividades que vão verificar essas ocorrências e impor essas penalidades, né, essas obrigações. E o outro princípio relacionado é o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, porque não tem como a gente saber que existem esses poluidores, predadores e também usuários de recursos ambientais sem ter esse controle e zoneamento das atividades. E aqui observa a diferença, né, dos objetivos para os princípios. Aqui a gente pode ver que os objetivos eles são muito mais
completos, eles dão mais informações, mais detalhes, são frases com mais especificações com relação ao objetivo, né? E dentre os objetivos não tem nenhuma frase genérica ali, todas voltado a ações efetivas que tem como objetivo serem alcançadas mesmo pela lei, né? E aqui eu coloquei as duas colunas com os princípios e objetivos lado a lado para a gente notar mais algumas coisas. A principal diferença aqui vai ser com relação às frases genéricas, que tem 7 dentre os princípios, né? Dos 10 princípios, 7 são frases super genéricas e tem 3 princípios um pouco mais bem elaborados. Já entre os objetivos não tem nenhuma frase genérica, eles são todos bem elaborados. Então, com relação a isso, é bom lembrar daquelas 3 exceções dos princípios, né? O primeiro, a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, o sexto, que é aquele que fala sobre os incentivos ao estudo e à pesquisa, e o último, educação ambiental, que né, coloca até o objetivo da educação ambiental, capacitar a comunidade para participação ativa na defesa do meio ambiente. Outra observação importante que a gente pode tirar daqui dessa visualização é os assuntos contidos na Política Nacional de Meio Ambiente, né? A gente vê que a PNMA, ela fala sobre a utilização de recursos ambientais, né? Racionalização, fala um pouco sobre controle de atividades, áreas degradadas, qualidade ambiental, parte de preservação. Mas não tem nada específico aqui na PNMA, nos objetivos e princípios da PNMA, relacionado a saneamento, a resíduos sólidos, a recursos hídricos. Todos esses temas são da área ambiental, estão englobados aqui, né, dentro de, sei lá, recursos ambientais, atividades potencial efetivamente poluidoras, degradação ambiental, mas eles não estão mencionados especificamente. Então, se numa prova tiver lá alguns desses termos bem mais específicos, que têm leis próprias para eles, né? E estiver relacionando a princípio e objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente, tu já pode descartar. E outra coisa interessante que dá para a gente usar para diferenciar os princípios dos objetivos é o termo equilíbrio ecológico. Nota ali que o termo equilíbrio ecológico, nos princípios, ele aparece só no primeiro, aquele fala sobre a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente segurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Já nos objetivos, ele aparece 4 vezes, são 7 objetivos, e 4 deles têm o termo equilíbrio ecológico. Então, o primeiro ali que fala da compatibilização, né, do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do ambiente e do equilíbrio ecológico. O segundo também traz o mesmo termo, definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade ao equilíbrio ecológico. Depois vai ter lá no quinto também, difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações ambientais e formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. E no sexto traz de novo o mesmo termo, preservação e restauração de recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico. Então, dá para a gente ficar atento a esse termo e quando ele aparecer numa questão e não estiver relacionado àquele princípio de ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, a gente já pode desconfiar que ele seja um objetivo. E agora, para finalizar, vamos resolver algumas questões sobre o tema. Eu trouxe essa da banca IDECAM, aplicada em 2023 para o cargo de Técnico Superior Meio Ambiente do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo. E aí aqui, que nem eu falei lá na primeira aula, né, ela coloca o objetivo principal no enunciado da questão e aí pede assim, indique a afirmativa que não corresponde a um dos princípios da referida lei, da Política Nacional de Meio Ambiente. Letra A. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente segurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Esse aqui é um dos princípios, é o primeiro princípio, inclusive, e é uma daquelas 3 exceções
que eu falei, né, que são princípios mais rechonchudos, com mais um pouco de detalhes. Ó, aqui eu trouxe o princípio. Letra B, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Frase genérica, simples, é óbvio que isso aqui é um princípio. C, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Também, frase genérica, simplesinha, resumida, princípio. D, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Esse aqui é outro princípio daquelas 3 exceções que dá um pouquinho mais de detalhes ali, mas também é um princípio. E, por último, compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Esse aqui, sim, ó, é o primeiro objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Ele está relacionado ao termo sustentabilidade e aquele primeiro princípio da lei. Então, a resposta certa para a questão é a letra E, né? Ele está pedindo qual não corresponde a um dos princípios e o que não corresponde a um dos princípios é a letra E. Mais uma questão aplicada em 2024 da banca IDESC para o cargo de biólogo, Prefeitura de Varriçai, Rio de Janeiro. E aí diz assim, a Política Nacional de Meio Ambiente dispõe sobre seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. Sobre os objetivos da referida lei, é incorreto afirmar que os objetivos na lei eles são colocados dessa forma, tá? Visa, aí coloca compatibilização, ao desenvolvimento, ao não sei o quê. Enfim, vamos lá. Letra A. Importante a gente saber que ela está pedindo a alternativa incorreta, então também aqui não é um objetivo, provavelmente vai ser um princípio. Letra A. Visa-se a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Esse aqui é um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, aquele primeiro, né, que a gente viu. Tem ali o termo equilíbrio ecológico também, que nem a gente observou no final. Letra A é um objetivo. Letra B. Visa-se a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Outro objetivo também da PNMA. Letra B é também um objetivo. Visa-se o desenvolvimento de pesquisas e currículos educacionais orientados para o uso racional de recursos ambientais, em especial no contexto da Mata Atlântica. Isso aqui tá estranho, né? A lei traz algo relacionado especificamente à Mata Atlântica? Tem, né, o objetivo relacionado às pesquisas e tecnologias, mas nada a ver com Mata Atlântica especificamente. Então, eu já acredito que essa vai ser a alternativa incorreta, que não é um objetivo. Mas vamos analisar a última alternativa para garantir o nosso acerto. Letra D. Visa-se a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Esse aqui é um dos objetivos da lei também. Então, realmente, o nosso gabarito vai ser letra C, né, que coloca a linha especial no contexto da Mata Atlântica e a lei não traz nada disso específico assim. E o que tu precisava saber para acertar essa questão? Tu precisava ter entrado em contato com a lei o suficiente para saber sobre os temas que a lei trata e saber que nos princípios e objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente tu não vai encontrar nenhuma atenção especial aos biomas, nem mesmo à Mata Atlântica. Essa aula foi só sobre os princípios e objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. E eu quero falar um pouquinho sobre métodos de revisar esse tipo de conteúdo. Eu sei que é um assunto chato, não é algo gostosinho, né? Fácil de aprender, memorizar, que nem são, por exemplo, as definições da lei. E é um tema que, apesar dele estar ali no texto da lei, né? Qualquer questão relacionada aos princípios e objetivos da lei, a resposta tu vai encontrar na lei. Também é um assunto que a maioria dos candidatos de concurso público
perdem uma questão por conta dele. E desde que eu comecei a trabalhar com a preparação para concursos da área ambiental, eu recebo muito pedido de ajuda em como memorizar esse tipo de assunto, né? Princípios, objetivos, diretrizes de legislação ambiental. E eu gostaria de ter uma boa notícia para te dar, gostaria de ter a fórmula mágica, né, que vai facilitar a tua vida e te dar isso de mão beijada, mas o que eu posso dizer é que não tem mágica. A resposta para o teu desespero é insistência. Não tem como tu estudar esse assunto, né, estudar os princípios e objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente hoje, nunca mais entrar em contato com esse tópico, revisar na semana da prova e achar que vai garantir uma questão como essa. Não vai. E eu sei que não dá pra gente perder muito tempo revisando um mesmo assunto, porque, né, uma prova de concurso público exige que a gente memorize uma infinidade de tópicos, de assuntos, de conteúdos diferentes. Então eu te proponho o seguinte: perde um tempinho hoje, pausa aí a tua vida, o que estiver fazendo, o teu estudo, e escreve todos os objetivos e todos os princípios da PNMA numa folha de papel. Recorta cada um dos objetivos, cada um dos princípios, total vai dar 17 papeizinhos, mistura todos eles, coloca num saquinho, num pote, num estojo, em qualquer lugar, e usa eles para começar a tua revisão amanhã. Então amanhã tu pega esses 17 papeizinhos e tenta ordenar o objetivo para um lado, o princípio para o outro. Depois só confere na lei o que tu acertou, o que tu errou. Repete esse mesmo processo daqui 7 dias e fica repetindo uma vez por semana. Faz isso. Pega todos os 17 papeizinhos que estão lá misturados e divide o que é princípio e o que é objetivo. Quando tiver muito fácil, estiver sempre acertando tudo a cada 7 dias, espaça para 15 dias. Se espaçando a tua revisão para cada 15 dias ainda estiver muito fácil, espaça para 30, depois para 60, e aí quando tu alcançar esse espaçamento longo de 60 dias para revisar os princípios e objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, tu mantém a cada 60 dias essa revisão, não vai te tomar nem 5 minutos por dia dessa forma.